Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é amenorreia secundária. Como investigar? Pessoal, a amenorreia secundária não é uma queixa rara no consultório. É mais comum que chegue para o ginecologista, mas também pode chegar no consultório do endocrinologista. Então, é sim uma das grandes síndromes que é investigada, que é manejada pelo endocrinologista, até porque as principais causas de amenorreia secundária são de competência do endocrinologista. Exato. Então, nós vamos discutir hoje quais são as causas mais comuns e como fazer essa investigação até o diagnóstico final da amenorreia secundária. Luciano, vamos começar deixando claro como é atualmente definida a amenorreia secundária. Então, a amenorreia secundária, por definição, seriam 3 meses sem menstruação, sem ciclo, né? Sem sangramento. Depois da mulher já ter tido pelo menos... Uma menstruação, né? Porque se ela não menstruou, é primária, né? Exatamente. Assim, a história do contexto da diferenciação da primária e secundária, que foge um pouquinho daquela história de ser uma doença primária de algum lugar ou secundária a outras causas, né? Porque a gente fala IOP, vai entrar aqui. Se fosse pensar, IOP talvez fosse uma causa primária, né? De amenorreia. Mas aí a secundária implica em onde ela já teve ciclos, ela já fez puberdade normal ali no começo da história. Normal entre aspas, porque não precisa ser completamente normal. Mas ela teve alguns ciclos e parou de menstruar depois. Então, se já menstruou, parou depois, a amenorreia secundária, o tempo seria esses 3 meses. Tinha uma regrinha antes, que é aquela história que se a mulher apresentava ciclos regulares e passa 3 meses sem menstruar, seria diagnóstico. Mas se ela já tem alguma irregularidade, ele esperaria 6 meses. Talvez para você enquadrar aquela paciente, talvez até adolescente, que talvez já tem como se fosse um ovário policístico inerente da história, né? Que não se enquadra. A imaturidade assim, do né? eixo, né? Exato, que não está funcionando 100%. E que aí você precisaria esperar um pouquinho mais de tempo para que esse eixo voltasse a funcionar da forma adequada. Mas a regra geral hoje seria os 3 meses mesmo. Perfeito. Então, se você está acompanhando o nosso videocast, atender a partir de agora uma mulher que já menstruou anteriormente, que está há 3 meses em amenorreia, ela já preenche critério para amenorreia secundária. E aí, pensando nessa paciente, Eric, quais são hoje as causas mais frequentes de amenorreia secundária? Pois é, aí é que está a questão, porque causa não falta. Exato. E causa endocrinológica, então, é um mundo, é um leque enorme. Claro, assim, que primeira coisa é lembrar da causa fisiológica, gravidez e lactação também. Né? Então a gente sabe que na lactação ocorre um aumento da secreção de prolactina pela sucção ali da mama pelo bebê, e aí isso aumenta a prolactina que leva à amenorreia. Então tem as causas fisiológicas. Mas pensando nas causas não fisiológicas, que geralmente é o que a gente vai investigar, né? De forma didática, vamos dividir assim: causas centrais, que seriam aquelas que vão levar a um hipogonadismo do tipo hipogonadotrófico, ou seja, por algum motivo, aquela mulher está deixando de produzir gonadotrofinas. Dentro desse grupo, são inúmeras causas. Então, você pode ter alguma lesão orgânica da hipófise, alguma lesão orgânica do hipotálamo, seja por tumor, seja por doença infiltrativa, né, seja por lesão isquêmica. Então, tem alguma coisa ali que impediu as células de produzir as gonadotrofinas. Mas também, pensando do ponto de vista central, você pode ter as causas funcionais. A própria hiperprolactinemia entra como uma causa funcional. Existem medicações, uso crônico de glicocorticoide, uso crônico de opioide, que pode levar a um hipogonadismo hipogonadotrófico. E existem aquelas causas funcionais que a gente chama de amenorreia hipotalâmica, né? São aquelas mulheres de baixo peso, que fazem atividade física em excesso, ou que tem uma doença crônica, seja lá qual for, debilitante. Então, vai ser um mecanismo até de defesa dessas mulheres, você parar a menstruação para, digamos, poupar energia, né? Então, todo esse leque aí de causas vai entrar nas causas centrais. Existem também as causas ovarianas, né? Que é quando eu vou ter um hipogonadismo hipergonadotróficos, ou seja, eu tenho um problema ovariano, uma lesão ovariana, uma exaustão dos folículos ovarianos, e aí não tem mais o estradiol para fazer feedback negativo, as gonadotrofinas aumentam.
certo? E isso daí eu chamo, é uma entidade clínica que eu chamo de insuficiência ovariana prematura, certo? Que é a IOP, que a gente pode falar aqui, Luciana até já citou ainda há pouco, né? IOP, insuficiência ovariana prematura, então é quando você tem um hipogonadismo hipergonadotrófico que vai se expressar mais frequentemente com a amenorreia. E aí as causas podem ser genéticas, pode ser autoimune, pode ser iatrogênica, uma oforectomia, uma radioterapia, uma quimioterapia para tratamento oncológico. Pode ser infecciosa, enfim, causou alguma lesão ali no ovário. Um outro grupo que eu acho que vale a pena citar é daquelas causas que cursam com a anovulação crônica. Ou seja, você não tem problema na produção estrogênica. Você não tem nenhum problema na produção estrogênica, nem de forma direta por lesão ovariana, nem de forma indireta por falta de gonadotrofinas. O problema aqui é a mulher, por algum motivo, não ovula, certo? Então, no ciclo menstrual, a fase folicular tem que passar pela ovulação, passar para a fase lútea, e ao final da fase lútea, se não houver gravidez, tem a menstruação. Se você não ovular, você não chega na fase lútea. Você continua aí uma fase folicular sem fim. E, consequentemente, você não menstrua. A causa mais clássica da anovulação crônica, e que é extremamente comum, e eu tenho sempre que pensar nessa causa em mulheres com amenorreia secundária, é síndrome dos ovários policísticos. É a única? Não, não é a única. Disfunções tireoidianas podem levar à anovulação crônica. Hipercortisolismo pode levar à anovulação crônica. Obesidade pode ser causa da anovulação crônica. Nem toda mulher com obesidade está em amenorreia porque tem SOP. Nem todas vão ter SOP. Né? Elas podem estar em amenorreia por uma anovulação crônica pela própria obesidade, certo? E o último grupo que eu queria destacar são as causas anatômicas, que aí já foge da endocrinologia. Sim. Você tem alguma obstrução, por exemplo, mulheres, geralmente a causa clássica aí são mulheres que tiveram um abortamento, por exemplo, e submeteram à curetagem uterina. Isso forma sinéquias, cicatrizes ali no endométrio, que vão bloquear a saída do fluxo menstrual. Então elas entram em amenorreia por um bloqueio, por um problema anatômico, não por um problema endocrinológico. Excelente, Érico. Então a gente tem aí 4 grandes grupos. Eu gosto de dividir nesses grupos, porque eu acho que fica didático, sem esquecer da gravidez, né? Das causas fisiológicas da lactação também. Perfeito. E aí, tendo isso em mente, né, é importantíssimo a gente saber o que pode causar aquela síndrome para que a gente possa saber adequadamente como investigar. Então, tendo isso em mente, quais são as causas possíveis de amenorreia secundária, o que é que a gente tem que buscar na avaliação dessas pacientes? Eu vou dividir o raciocínio em 2 partes. Informações que a gente vai buscar na anamnese e informações do exame físico. Na anamnese, em relação a queixas. Se essa paciente traz, por exemplo, queixas que indicam síndrome dos ovários policísticos, como hirsutismo, alopécia, acne, ganho de peso que pode ter relação com SOP e pode, inclusive, indicar uma amenorreia hipotalâmica no contexto de uma obesidade grave. Ou é, por exemplo, uma paciente que vem com redução de peso importante, uma mulher atleta, por exemplo, né? Então, uma carga excessiva de treinos, que aí tem relação também com aquela síndrome da mulher atleta, que é uma forma de amenorreia hipotalâmica. Essa paciente no exame físico tem manifestações que indicam SOP, como excesso de peso, você pode avaliar inclusive pela escala de Fermat, acantose, obesidade visceral, acne. Ou essa paciente traz uma queixa relacionada a fogacho, que já direcionaria mais para IOP. Tem uma baixa estatura, pode pensar em Turner, que é inclusive uma causa de insuficiência ovariana prematura, que é uma causa de amenorreia secundária. Isso, embora a gente pense em Turner geralmente com amenorreia primária, mas sim, pode se apresentar com amenorreia secundária. Então, essa avaliação inicial, mesmo antes de qualquer exame, ela já pode indicar, assim, com grandes chances, uma causa possível para aquela amenorreia. O que é que eu vejo mais no dia a dia, na prática, no consultório, muito relacionado à obesidade. Então, a mulher que relata que até tinha ciclos, por vezes irregulares, mas depois de um certo período da vida em que ganhou muito peso, ficou amenorreica. O caso mais recente que eu vi foi lá no HC, Ambulatório de Diabetes Tipo 1, uma menina jovem que vem passando por descompensações sucessivas, com internações por cetoacidose diabética, e que aí ficou um longo período em amenorreia. Quando começou a controlar um pouquinho mais, voltou a menstruar. Então, aí na anamnese você já sabia qual era a causa. Diabetes tipo 1 descontrolado dá muita... Às vezes dá até
amenorreia primária também, né? O atraso puberal. Não, e só nesse casinho aí tem bem uns 10, pelo menos, diagnósticos diferenciais aí pra você puxar, né? E você falou do ganho de peso, lembrar que quando tá associado a ganho de peso, no exame físico, checar se não tem estrias violáceas maior que 1 centímetro, se não tem fraqueza muscular proximal, fragilidade capilar, né? Porque você pode estar aí no contexto de hipercortisolismo, que se expressa muito frequentemente com a amenorreia, com a amenorreia secundária. Se tem, por exemplo, estigmas de doença de Graves, o hipertireoidismo por Graves pode causar amenorreia, inclusive é mais comum causar amenorreia do que o hipotireoidismo. Isso, bem lembrado. Uma dúvida... E outra coisa também, faz a palpação do abdômen para ver se não tem um útero palpável gravídico, né? Parece meio absurdo, mas só quem já trabalhou, assim, em unidade de saúde mesmo, né, sabe que acontece sim. Acontece. Diagnóstico de gestação avançada. 6 meses de gestação chega, com certeza, né? Eu acho um exemplo clássico, na época que eu era residente, é uma paciente que chega com a prolactina alta em amenorreia, e quando a residente, esse acontecimento foi minha R1, minha R-. Quando ela palpou o abdômen, o útero era um útero gravídico, ela palpou o útero gravídico, então assim, era gravidez. Ela estava em amenorreia, antes de pedir o beta-HCG, pediram a prolactina. E a mulher, no final das contas, estava grávida. Aproveitando essa avaliação da anamnese, uma informação que às vezes as pacientes trazem é em relação ao uso de contraceptivo hormonal, que acaba gerando uma dúvida na prática. Uma paciente que fez uso prolongado de contraceptivo hormonal, principalmente aqueles injetáveis de duração mais longa, e parou. Nos primeiros meses após a interrupção, ela pode permanecer em amenorreia? Pode ser bem relativo de mulher para mulher, ela pode passar um tempo para poder restaurar o eixo. Isso não significa que ela vai desenvolver uma amenorreia definitiva. Não vai. Que ela vai ficar em hipogonadismo. Não. Se isso estiver acontecendo, você tem a obrigação de investigar outras causas. Mas tá ali 2, 3, até 4 meses, não tá vindo menstruação, calma. Né? Isso provavelmente esse eixo está se restaurando. Claro que depende também do que ela usava, como você disse. Esses de ação mais prolongada, injetáveis, acabam passando um tempo mais de amenorreia depois. Mas se não voltar, tem que investigar, fazer toda a propedêutica para a amenorreia secundária. Ou seja, uma causa transitória. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar para todo mundo que está escutando. Não sei, tem alguém que está estudando e está começando agora. E quanto maior o tempo de ação do hormônio, maior a possibilidade dele ter uma supressão hipofisária, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. Estrógeno de depósito, anticoncepcional de depósito, vai demorar mais para voltar do que... A célula hipofisária, quando ela é inibida por muito tempo, ela vai passar por esse processo, ainda fica você tira. É o que acontece com corticoides, exemplo clássico. Você tem os corticotróficos ali inibidos por um tempo para voltar. Né? O tireotrófico, se for inibido por muito tempo, ele vai ficar. Isso é um exemplo clássico do hipertireoidismo que a gente trata e o TSH demora a normalizar. Então, é uma característica das células hipofisárias, essa demora. Perfeito. Vamos então começar o nosso fluxograma de investigação da amenorreia secundária para facilitar, para ficar mais didático. Exames iniciais, Eric. O paciente chegou, fechou o critério, tem amenorreia secundária, trouxe um beta-HCG negativo, tá? Já fez teste, alguém já teve... Alguém lembrou, né, do óbvio. Eu ia dizer que uma das coisas iniciais é beta-HCG. Esse é o primeiro. Vamos colocar isso à parte, tá? A gestação já foi descartada. Como é que eu começo essa investigação da amenorreia secundária? Fiz a anamnese, mas não ficou claro para mim ainda qual seria a possível causa. Eu ainda vou voltar no HCG, porque mesmo que a paciente for freira, diga que é freira para pedir o HCG, ou seja, só para a gente lembrar que o HCG está aí no topo da pirâmide, porque é a causa mais comum da amenorreia secundária, é gravidez. É indispensável. É indispensável. Mas assim, na hora da gente ver os exames iniciais, a gente tem que pensar no que é mais comum. Então a gente vai cair aí na hiperprolactinemia, você sempre vai usar prolactina. Na disfunção tiroidiana, você sempre vai fazer uma função tiroidiana. Na insuficiência ovariana prematura, então você vai sempre dosar um FSH, né? Que aí lembrando, para diagnosticar IOP, o exame é a dosagem do FSH. Certo? E pensar nas síndromes ovários policísticos, então vai entrar aí a dosagem pelo menos da testosterona total e a avaliação dos famosos critérios de Rotterdam para avaliar se ela tem ou não síndromes ovários policísticos. Certo? Então, digamos que além do beta-HCG, prolactina, TSH, FSH e uma testosterona pelo menos total, você vai fazer para toda a paciente, para fazer essa triagem, essa avaliação inicial, e você já vai pegar um monte de gente e você vai dar o diagnóstico. Sim. Então esse seria nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida. A investigação laboratorial, uma vez que gravidez foi descartada. Isso. E aí algumas pessoas podem se perguntar do estradiol também, né? Eu acho assim,
Primeiro, a gente tem que lembrar que o ensaio clínico do estradiol, ele não é muito apurado. Ele não é muito bom. Claro que hoje está melhor do que era antigamente. Tanto que hoje a gente faz, por exemplo, acho que você até vai ter essa parte também depois, dos testes funcionais, testes de progesterona, testes do estradiol progesterona, que são testes que vêm de uma época em que era mais difícil dosar o hormônio direto, dosar o estradiol, dosar a progesterona, né? Então, se você tem acesso a um ensaio bom, um laboratório confiável para dosar o estradiol, você pode incluir o estradiol aí também, né? Porque se você já vai dosar o FSH, se você tem um estradiol, vier um estradiol muito baixo, abaixo de 20 principalmente, com um FSH normal ou baixo, você já pode direcionar seu pensamento para um hipogonadismo hipogonadotrófico e olhar central. Agora, realmente, você precisa ter acesso a um estradiol confiável, porque às vezes ele pode até atrapalhar mais, né? E progesterona, que eu citei agora, eu vejo muito na prática clínica as pessoas dosando progesterona assim, amenorreia, aí dosam progesterona aleatória. Primeiro assim, nessa propedêutica inicial, é até dispensável. Não precisa você já querer dosar fazer uma progesterona. Agora, se você está suspeitando de que essa paciente pode ter uma anovulação, certo? Você pode até dosar a progesterona, mas ela não vai ajudar muito. Por quê? Porque você não vai saber se você está dosando ela na fase folicular ou na fase lútea. E a progesterona só tem valor se ela for dosada na fase lútea. Então, se essa mulher tem amenorreia, ela está em que fase? Ela está na fase... Dificilmente você vai flagrar na fase lútea, certo? Sim. Então, essa progesterona aí, ela vai mais lhe atrapalhar do que ele... E eu vejo o pessoal pedindo, assim, como... A progesterona, qual é a indicação clássica dela? Mulher que está menstruando e você acha que ela não está ovulando. Certo. Porque existe uma taxa, aí algumas séries botam até 20% das mulheres que estão menstruando todo mês não estão ovulando. E aí ela entra aí para você ter certeza se ela está ovulando ou não. Mas uma mulher com amenorreia secundária, a chance de você dosar essa progesterona na fase lútea vai ser muito baixa. Então, não dose. Tá. Não dose. O estradiol, se tiver um acesso, ok. Progesterona, não dose não. Teoricamente, ela vai vir baixa, né? Não tem muito pra você correr disso aí. E se coincidir de aquela mulher ter entrado na fase lútea, ou seja, ela vai logo menstruar... Vai criar confusão só. Vai criar confusão. Se de outra forma vem um FSH já alto com estradiol baixo, já fechou para IOP. Já fechou. Um FSH acima de 25, não precisaria teste pelo novo guideline, não precisa nem repetir. Já está confirmado que a doença no ovário é IOP. Né? Acabou. Para SOP, você vai ter mais uma dificuldade, porque tem a questão dos critérios. E aí lembrar, se é uma amenorreia secundária e tem sinais clínicos de hiperandrogenismo, aí você já pode adicionar aos exames uma 17-hidroxiprogesterona. Porque a hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, vai fazer diagnóstico diferencial com síndrome dos ovários policísticos. Você já pode, se já tem isurtismo, você já bota ali naqueles exames iniciais. Excelente. Certo? E se tiver sinais clínicos de hipercortisolismo, obviamente, vamos aí pesquisar cortisol pós-dexa, ou cortisol livre urinário, ou cortisol salivado à meia-noite. Maravilha. Vamos organizar aqui o raciocínio da gente. Acho que isso é importante em toda a discussão, todo o videocast sobre síndromes, né? Então, a gente está falando sobre a amenorreia secundária. Discutimos até aqui o que é a amenorreia secundária a partir de 3 meses de amenorreia na mulher que já menstruou anteriormente. O Eric abordou 4 grandes grupos de etiologias para a amenorreia secundária. Nós já falamos o que buscar na anamnese e exame físico dessas pacientes. Discutimos que o uso de contraceptivos hormonais podem ser uma causa de amenorreia transitória e também quais são os exames iniciais, uma vez que você já descartou gestação. Então seria TSH, prolactina, um FSH e se houver ali uma suspeita de SOP ou testosterona total. E aí, se você tiver um acesso, um laboratório confiável, você pode colocar o estradiol, progesterona, evite pedir. Se tiver suspeita de hiperandrogenismo, coloca aí no kit dos exames 17-hidroxiprogesterona. Se tiver suspeita de hipercortisolismo, exames para diagnóstico de hipercortisolismo. Mas o que falta responder? Quais são as pacientes nas quais eu precisaria fazer um teste da progesterona ou um teste de combinação de progesterona e estrogênio? Quais exames de imagem podem ajudar nessa investigação da amenorreia secundária? Existe alguma situação em que eles estão formalmente indicados? E, por fim, teste genético em amenorreia secundária. Quando eu devo pedir? Se você quiser conferir esses outros pontos, acesse a versão completa desse videocast na plataforma do curso de Atualização em Endocrinologia do AF Endocrino Papers. Eu, professor Eric,
Professor Luciano, te esperaremos por lá.